Graça e paz. O que dizer de toda essa erupção de profetas que brotaram nos últimos tempos? Estamos ouvindo o conselho de Deus através desses homens? O julgamento de Deus sobre o fracasso em nós estarmos no lugar secreto para obter um conselho dele é grave. Ele diz: eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A palavra ímpio é quase exclusivamente usada para aqueles que deveriam saber melhor. São aqueles que professam ou deveriam ter todos os motivos para conhecer a Deus e ainda assim, intencionalmente, agem de maneira errada. Isso é impiedade. A ira do Senhor não se desviará, até que Ele execute e cumpra os propósitos do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso claramente, diz a palavra. Observe que a decisão é adiada, não é imediato, mas virá mais tarde para algo agora que é uma ofensa a Deus, a saber, de todo o comprometimento dos seus profetas e a maneira como isso afetou a nação. Diz o Senhor: não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Podemos saber quando a palavra está fora do conselho de Deus, porque esse tem poder, esse tem efeito salutar. A palavra que vem de Deus pode afetar uma nação, uma comunidade, fazendo-a voltar-se para Deus em vez de afastar-se dele e de seus caminhos e práticas. Pagamos muito barato por referências baratas e casuais a Deus, como se pudéssemos invocá-lo e sua presença viesse apenas ao dizermos Deus deu, quando Ele não deu. Aprendemos, disseram-nos que a liturgia das nossas canções seria um tipo suficiente de dispositivo, com uma qualidade suficiente, e que dependendo de como ministrássemos nossas canções, poderíamos realmente manifestar a sua presença. Uma manipulação de Deus, como se Ele nos desse dispositivos e esses dispositivos pudessem acioná-lo. De maneira geral, quando alguém diz é Deus que está falando, é porque Ele não está dizendo. Se Ele está dizendo, não precisamos embelezar a declaração autorizando-a. A declaração em si tocará com a verdade de Deus e com a presença de Deus e alcançará os corações. Uma palavra rema, uma declaração vivificada por Deus. Sabe, quando estamos em crise, é muito comum embelezarmos algumas coisas, colocarmos aura carismática naquilo que estamos dizendo, no nosso procedimento. Isso terá o efeito de baratear toda a integridade da coisa profética, do chamado profético, e torná-lo um tipo leve, que vai fazer com que não seja Deus que esteja falando. Assim diz o Senhor. Então você sabe que o que se segue a uma palavra como essa é uma ação de Deus que valida essas palavras, que sustentam a reverberação daquilo que está sendo dito, porque são palavras decisivas. Um profeta que não está falando por si é aquele que é autorizado pelo Senhor. Nós recebemos como profecia escrita a escritura que afetou a história de Israel, mas na profecia falada precisamos discernir se é o Senhor falando pelo peso que está sendo dito, em termos de unção, de autoridade, ao invés de aceitarmos como em primeira mão sem avaliar. Os mesmos homens que dizem serem profetas chamados por Deus, trazendo espada, trazendo palavras, são as mesmas pessoas que muitas vezes estão profetizando sem serem sequer por nós conhecidas, apenas se ufanando, apenas se declarando, apenas se fazendo serem conhecidos. Um falso profeta
Muitas vezes é alguém bem intencionado, um homem verdadeiro sendo falso profeta. O desejo é legítimo, a vontade é legítima, mas a palavra não é bíblica. Deuteronômio 29, 29. As profecias deste livro pertencem a nós e nossos filhos, para que cumpramos a palavra desta lei. O chamado de todo verdadeiro profeta é um chamado à cruz, é um chamado à vida de Deus. Não é apenas uma articulação de palavras, é uma vivência, é um modus vivendi que agrada, que glorifica e que exalta o Senhor. Que Deus nos abençoe, que como igreja do Senhor nesses dias, nós possamos entender a anatomia profética, não desprezar as profecias, porém buscar entendimento naquilo que estamos ouvindo, se procedem ou não do Senhor. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei, sonhei. O cerne da ofensa em ser falso diante de Deus é que tudo isso ocorre como se ele não estivesse vendo e não estivesse ciente daquilo que estava sendo feito. É uma presunção que Deus toma nota, que Ele escreve, embora não o façamos. É uma completa ausência do temor de Deus ou da reverência a Deus como Deus. Eles realmente acreditam que estão ouvindo a Deus e que o que estão comunicando é o conselho, é a palavra de Deus. Falsos profetas chegaram a um lugar tão enganoso que estão convencidos de que o que dizem é verdade e que Deus está dizendo o que dizem. Chegamos a essa condição através de uma erosão gradual, pouco a pouco. Sabe, é necessário uma vigilância diária sobre as questões do nosso coração, a fim de que o engano não tenha seu trabalho final exitoso, onde o homem enganado pensa que está certo e leva muitos a viverem e caminharem debaixo do mesmo engano. É por isso que Deus nos exorta a nos exortar diariamente, enquanto ainda é dia, porque amanhã já é tarde demais. Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, diz a palavra. Ou seja, comunicar um sentido de Deus que não é Deus, permitir que os que estão ouvindo pensem que é Deus, porque fixaram naquele sentido o nome de Jesus. As coisas falsas, as falsas profecias, os enganos afetarão a maneira como as pessoas percebem e entendem a Deus, especialmente aquelas que forem afirmadas fora do propósito. Estão profetizando em nome do Senhor, estão fazendo coisas em nome do Senhor, e isso levará homens e mulheres sem entendimento a terem o caráter e seu conhecimento de Deus afetado, construído sobre algo falso. Eu oro pela sua vida, oro pela minha vida, oro pela igreja do Senhor, que nós tenhamos que buscar, clamar ao Senhor, sejamos alcançados, que a verdade de Deus nos transtorne, mas também nos transforme. Deus te abençoe. Na dúvida, leia sua Bíblia. Não fique apenas no WhatsApp, não se alimente de profecias do YouTube. Você tem uma escritura, você tem uma Bíblia. Se você não sabe quem é, se você não sabe de onde vem, se você não sabe que igreja enviou, se você não sabe quem ungiu, se você não sabe quem pôs as mãos sobre aquele profeta, cuidado. Deus te abençoe, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.